Bom, pessoal, então, se a gente estabelece agora um balanço de quantidade de movimento linear para o observador absoluto. Primeiro, nós vamos olhar qual é o modelo cuja solução vai fornecer o campo de velocidade visto pelo observador absoluto. Então, nós vamos ter força externa do tipo campo, força externa do tipo superfície, campo gravitacional, eletromagnético, de superfície, devido ao campo de pressão e devido às tensões viscosas. Efeito da aceleração relativa e o lado direito que se refere ao volume de controle, que é a taxa de variação da quantidade de movimento linear contida no domínio ômega, e o fluxo líquido de quantidade de movimento através da superfície de controle gama. Bom, o que nós vamos fazer agora? Veja, aqui eu tenho integral de volume, aqui eu tenho integral de superfície. Uso o teorema de Stokes e converto essa integral de superfície na integral do mesmo volume. Então, vai aparecer um divergente dessa força. Está aqui, ó, divergente da força. A força de campo continua a mesma, porque ela já está sendo integrada no volume. Aqui, integral no volume de ρA relativo, que está aqui, ρA relativo. DDT eu vou passar para dentro, usando o teorema de Leibniz. Vou alternar o operador derivado com o operador integral. Vai aparecer, então, a derivada parcial dessa grandeza, ρV. Está lá, ó. DDT de ρV, que já está sendo integrado no volume. E o volume é o mesmo. Aqui eu tenho integral de superfície. Vai aparecer, então, convertendo em integral de volume, integral de ρ, V, V. Integral de ρ, V, V. Observa que tem ρV e aqui um V escalar de A. Vai aparecer o divergente disto vezes isto. Rho VV. Está aqui, divergente de Rho VV. E integrado no mesmo volume. Aqui tem uma confusão, que aqui é só o ômega. Isso igual a zero, porque eu coloquei tudo no mesmo lado da equação. Vamos ver se os sinais estão certos. A relativo, eu passei para o segundo membro, foi positivo. O DDT, que aqui está no lado direito, ficou positivo. A força externa de campo está positiva, foi para o segundo membro negativo. Força externa de superfície foi para o segundo membro negativo. Então, os sinais estão corretos. Então, eu tenho uma integral em um volume genérico nula. Teorema da localização nos leva à conclusão que o integrando é nulo. O integrando é nulo. Portanto, força externa, que é composta por força de campo e por força de superfície, eu escrevi aqui só com uma força, força externa, igual a... Veja que esse aqui está negativo. Eu passei para o outro lado da equação, que esse aqui é igual a zero. Então, passei para o outro lado, ficou positivo, e aí fica ρA relativo mais, vejam, D de ρV dt mais divergente de ρVV nos dá a derivada material. Derivada também conhecida como derivada total. Derivada material de ρV, da quantidade de movimento linear. Que, por sua vez, fica igual a... Se eu uso a equação da continuidade, que já foi deduzida, eu posso decompor essa derivada material, ou partindo daqui, olha, D de ρV mais divergente disso. Quando eu faço a regra da derivada do produto de funções, eu vou decompor em ρV e em V. Se eu aplico esse divergente usando a regra de derivada de produto,
eu faço aparecer a equação da continuidade, que é zero. Então, o que está escrito aqui, olha, D de ρV, divergente de ρV, V é a mesma coisa de ρ vezes o A relativo, que já está aqui, e a derivada de V, que o ρ saiu do operador. Pode sair, sim. Qual é a diferença entre ρ, dV, dt e ddt de ρV? A diferença é a equação da continuidade. Claro, vezes o vetor velocidade, mas a equação da continuidade é nula. D de ρV mais divergente de ρV igual a zero. Tá? Então, para fazer essa demonstração, vocês apliquem aqui a derivada do produto, e usem a equação da continuidade, que vocês vão chegar, então, a essa igualdade. ρA relativo mais dV dt. Agora, pessoal, chegamos, então, ao seguinte, porque quem é o A relativo? O A relativo é a aceleração do sistema de eixos não inercial, mais essa componente que depende da rotação do sistema de eixos. Tá? Como é que a gente demonstra isso? Eu vou explicar rapidinho para vocês, que depois vocês vão poder complementar. Observem. O sistema de eixos não inercial, XYZ, eu tenho DR. Só que, na verdade, eu quero a velocidade da partícula. Então, a velocidade V da partícula absoluta, velocidade absoluta, vai ser o ds dt. ds dt. Que é igual. Posso trabalhar aqui com o R e com... Eu tinha esquecido de explicar para vocês que o R é a posição não inercial da partícula de fluido, quando eu olho o observador no centro da Terra. E o R tio é a posição da mesma partícula para o observador que está no problema. Então, isso aqui vai ficar igual a ddt de S. S já está lá. Quem é S? S é R mais R. S mais R, que é igual dr dt mais dr dt. Lembra que o R é a posição da partícula de fluido em relação ao centro da Terra. Então, esse R vai ter componente x, y, z. E aí vocês vão poder demonstrar que isso aqui é igual. Quem é o dr dt? dr dt é a velocidade do sistema de eixos, que nós chamamos v, x, y, z. Mais isso aqui, que é ddt de ômega vetorial com R. Tá? Então, isso aqui é o V absoluto. E aí, nós vamos voltar lá. Aqui. Aqui o A relativo, olha. Vai ser a derivada, a aceleração, porque lá eu mostrei a velocidade. Né? Quem é a aceleração? É a derivada da velocidade. Aí vocês vão chegar a esta igualdade que aqui está. Portanto, a força externa fica igual, então, a ρ d, a variação da velocidade do sistema de eixos não inercial, que está no centro da Terra, mais ddt de ômega vetorial R, e mais dv dt, que já está aqui, ó, é A relativo mais isso, tá? Mais dv dt. Bom, se eu coloco o ddt em evidência, eu vou ter, então, ddt de v de xyz é a velocidade de translação do sistema não inercial que está no centro da Terra. Ômega vetorial R, que é o efeito da rotação da Terra, que o observador absoluto vai ver, e mais a própria velocidade da partícula de fluido vista pelo observador que está na Terra.
Agora, o que é isso? Se eu pego V de XYZ mais ômega R mais V, isso me dá a velocidade absoluta, V absoluta, da partícula de fluido, que é a velocidade vista pelo observador inercial. Portanto, isso aqui é ρ dV absoluto dV. Bom, logo, pegando essa expressão aqui, olha, eu vou ter, então, ρ dV absoluto dt igual a forças externas. Quem são as forças externas? Nós vamos considerar aqui força do campo gravitacional e forças devido ao campo de pressão e às tensões viscosas. Não estou considerando força eletromagnética. Se quisesse considerar, bastava escrever aqui forças eletromagnéticas. Né? Acrescentar. E depois jogar um modelinho eletromagnético para essas forças. Nós não estamos considerando, não vamos considerar na nossa dedução os efeitos eletromagnéticos. Força externa para nós será, então, o quê? Campo gravitacional e efeitos de pressão e de tensão viscosa. Então, observem, pessoal, que o observador absoluto, o que ele propõe para resolver o campo de velocidade no nosso problema? Tem o termo transiente, a aceleração local, tem o ativo, que compõe a derivada total, tem os efeitos gravitacionais que atuam sobre qualquer partícula de fluido, e tem os efeitos de campo de pressão e tensão viscosa. É isso que o observador absoluto percebe. Tá? Observe, então, que aqui, olha, na equação obtida, que é para o observador absoluto, não aparece nada que se refere à aceleração relativa. Não tem aceleração de Coriolis, não tem aceleração de Einstein, de Euler, né? Qualquer aceleração centrípeta, não tem nenhum desse tipo de aceleração. Por quê? Porque tudo isso são correções. Correções de quê? Daquilo que o observador não inercial percebe. Que o observador não inercial não percebe a realidade. Ele percebe parte dela. Percebe uma realidade distorcida. Por isso que aparece termos corretivos. Mas para o observador absoluto, não tem nenhuma correção. Ele vê a realidade. Tá? Ele vê o que realmente está acontecendo. Tá? Ele vê a Terra girando, ele vê a aeronave se movimentando, girando. Então, ele vê a realidade. Não tem, então, correções. Foi a conclusão que nós chegamos, então, com essa equação. Olha. É uma equação limpa, não tem nenhum efeito corretivo, devido à imperfeição da observação de um observador não inercial. Tudo bem, pessoal? Observem, essa dedução que eu estou apresentando aqui, a gente faz isso com muito detalhe num curso de mecânica dos fluidos. Aqui no curso de turbulência, a gente só apresenta. Mas no livro vocês vão poder ver a dedução bem detalhadinha, tá? Está bem mais explicado do que eu estou apresentando aqui. Então, aconselho vocês a dar uma olhada lá no livro.